Meu cordial boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar inicialmente o Flávio Issa, nosso voluntário do Observatório Social do Brasil, que toda quarta-feira está aqui presente para nos representar. E meu especial agradecimento ao vereador Abner, ilustríssimo presidente dessa casa, que nos abriu esse espaço para apresentar o Observatório Social do Brasil e essa ferramenta que visa monitorar os vereadores. Em seu nome, gostaria de cumprimentar também vereadores e vereadoras desta casa. Meu nome é Ricardo Ramadi, sou engenheiro mecânico aeronáutico, com doutorado e mestrado na área de logística. Sou professor universitário, coordeno um curso na Univap e atualmente estou como presidente do Observatório Social de Jacareí e São José dos Campos. O pessoal conseguiria colocar a apresentação para mim, por favor? E o que a gente vai estar mostrando para vocês hoje é um aplicativo desenvolvido pelo Observatório Social do Brasil, lá em Curitiba, que tenta monitorar a performance legislativa. Antes de falar sobre esse aplicativo, acho importante apresentar para vocês o que é o Observatório Social. Alguns vereadores aqui dessa casa eu sei que já conhecem, mas agradecendo aí o pessoal que está nos assistindo, os internautas, o pessoal que está assistindo pela TV Câmara, aqui no plenário, talvez vocês nunca tenham ouvido falar do Observatório Social do Brasil. É uma instituição não governamental sem fins lucrativos, totalmente independente, ou seja, não temos verba do governo, por estatuto não podemos ter verba, não somos financiados pelo governo, somos financiados por voluntários que têm que ser apartidários, não podemos ter filiação política ou participar da prefeitura ou da Câmara de Vereadores de nenhuma forma. Ou seja, somos cidadãos praticando cidadania que tenta caçar desperdício, tenta fazer com que o nosso executivo, o nosso legislativo, gerencie bem os gastos públicos. E como é que a gente faz isso? Vou apresentar para vocês em seguida. Antes disso, vou falar um pouquinho dos números do OSB. Vocês talvez não tenham ouvido falar, mas é uma entidade bem grande, é a maior entidade de controle social do Brasil. Já estamos em 145 cidades, em um estado, que é o estado de Santa Catarina, fazendo controle social. São 17 estádios onde a gente está presente e já tem 60 ou mais cidades pleiteando fazer parte do sistema OSB. São 250 funcionários em todos os OS de todas as cidades, mais de 3.000 voluntários, temos 40 acordos firmados com CGU, com TCU, com OAB, com CREA, com CRC, com Tribunal de Justiça. São vários acordos que nos ajudam a fazer esse trabalho de controle social. E na parte de licitação, que normalmente é o que mais chama a atenção do que a gente faz, a gente já conseguiu 3 bilhões em economia. Como é que a gente calcula essa economia? Todos os editais em que a gente participou, fazendo o monitoramento, o preço de referência que foi colocado pelo município e o preço final que saiu na licitação. 3 bilhões em 4 anos naquelas 145 cidades. A gente só faz isso? Não, a gente faz mais coisas. São 4 eixos de atuação do OSB, do Observatório Social do Brasil. Um primeiro é educação fiscal. A gente entende que tem que ensinar, praticar cidadania já a partir de quando as pessoas são crianças. Vamos nas escolas, fazemos palestras, fazemos Semana da Cidadania. Instituto Federal, que é nosso parceiro aqui em Jacareí, a gente fez o Feirão de Impostos no ano passado, que são palestras que a gente mostra para os alunos quanto a gente paga de imposto, que o imposto pode ser um mal necessário ou um bem necessário, depende de como a gente administra esses impostos. Fizemos uma dinâmica, você coloca lá rolls numa mesa com troco e deixa lá, para o próprio pessoal, os próprios alunos comprarem o roll e eles mesmos fazerem seu troco. No final do dia a gente vê se sumiu o roll, se sumiu o troco. É uma forma de a gente mostrar como é que se pratica a cidadania. Outro ponto que a gente trabalha é transparência, garantir a lei da informação, garantir a lei da transparência. Talvez vocês não saibam, mas o portal de transparência de Jacareí teve o nosso dedo. A gente ajudou a montar o portal de transparência. Não existia a Secretaria de Transparência nas gestões anteriores, agora existe. E o portal de transparência a gente conseguiu melhorar usando benchmarking com outros observatórios sociais. Na verdade, a gente usou o de Recife, que é o que a gente acha que tem o melhor portal de transparência. Atuamos na gestão pública, que é o que eu comentei logo no início, acompanhando licitações,
e a gente acompanha do edital até a execução. Fazemos com um grupo de voluntários a análise do edital, análise se está direcionado, se está bem escrito o texto, e é o último eixo, tentamos trazer empresas, principalmente empresas da região, para poder participar dessas licitações. Existe uma estatística que diz que cidades onde não tem Observatório Social do Brasil, normalmente são 3 fornecedores em média que participam das licitações. Quando tem o Observatório Social, esse número sobe para 9 participantes. Fácil entender que quanto mais participantes, maior a chance de vocês reduzirem o preço e melhorar a qualidade da licitação. Esse é um pouquinho da história do Observatório Social do Brasil. Nasceu lá em Maringá, 2006. Teve muito problema de corrupção na época, de desvio de dinheiro público. Os empresários da região, junto com a associação comercial, se juntaram e criaram uma instituição que veio a ser 2 anos depois denominada de Observatório Social. Várias cidades do Paraná gostaram da ideia, também se juntaram e em 2010 resolveram fazer o Observatório Social do Brasil, cuja sede está lá em Curitiba, Paraná. Aqui no Vale, em 2013, Paulo Sampaio, que está aqui, foi o primeiro presidente, foi criado o Observatório Social de São José dos Campos. Aqui em Jacareí, a gente nasceu, foi fundado em 2016, e como a gente não estava fazendo um trabalho do jeito que a gente gostaria, resolvemos, eu, Paulo Sampaio, um projeto de 6 meses, fundir os 2 observatórios sociais. Hoje, eu sou o presidente do Observatório Social de Jacareí e São José dos Campos. Estamos falando aí de quase 4 bilhões de pessoas, 1 milhão de cidadãos, 4 bilhões de orçamento entre as 2 cidades, uma região muito rica, um DH alto, São José um pouquinho melhor do que Jacareí, mas muito próximos. E o que a gente percebe? Os problemas são muito parecidos. São José é um pouquinho maior, sim, mas as dificuldades que o executivo de lá tem, as licitações que eles fazem lá, são muito parecidas com os problemas e as licitações que são feitas aqui em Jacareí. Inclusive, os objetos são muito parecidos de compra. Essa nossa diretoria, talvez vocês conheçam alguma dessas pessoas. Eu sou membro do CIESP, já fui coordenador do GTC, o grupo das grandes empresas da região. Temos o Laírton, que é da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Temos o Luiz Cláudio, que é da SECOM, é o presidente da SECOM aqui de Jacareí. Temos o João Pascoal, que é presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos aqui de Jacareí. Temos o Paulo Malaquias, que está aqui, maçom. E temos o Paulo Sampaio, que era o antigo presidente do OS de São José. Temos aqui nossos conselheiros, 3 e um suplente, e vocês já devem ter percebido que tem uma mulher na diretoria. Já deixo aqui meu convite para quem está nos assistindo, para quem está aqui no plenário. Precisamos de voluntários, principalmente precisamos de mais mulheres participando para fazer com a gente esse controle social. Os parceiros que a gente tem em Jacareí, CRC, Associação dos Engenheiros, OAB, a SECOM, CIESP, Maçonaria, Instituto Federal. E esses são os parceiros de São José dos Campos. Lá a entidade, inclusive é onde a gente está colocando a nossa sede hoje, entidade de educação, que nos suporta, é a Faculdade Vanguarda. Também temos a Associação dos Engenheiros, também temos o OAB, também temos a Maçonaria, também temos o CRC. Ok, agora vamos falar desse projeto, Monite Leges. É um programa, nasceu lá em Curitiba. Todos os municípios que têm OS, eles vão fazer esse monitoramento do legislativo para que a gente possa entender o que os vereadores de cada um desses municípios onde tem o OSB está fazendo de bom ou de ruim. Pela cartilha do CG, a gente sabe que os senhores e as senhoras fazem essas 4 funções. Vocês podem julgar quando tem algum problema de improbidade entre vocês e o prefeito. Vocês administram quando vocês estão fazendo o orçamento plurianual, quando vocês estão ajudando o prefeito a definir políticas públicas, mas que são funções atípicas. O que vocês normalmente fazem são as 2 primeiras caixinhas ali, legislar e fiscalizar. De qualquer forma, o que a gente vai fazer é medir a quantidade de ações que cada um de vocês fez ao longo do ano, sendo que essa caixinha de legislar, a gente vai classificar os projetos de leis que estão saindo aqui dessa casa em de alto impacto, médio impacto e de baixo impacto.
O escopo é todas as atividades legislativas, seja legislar, seja fiscalizar, seja julgar. A gente também vai controlar as despesas legislativas, já estamos controlando, gastos por vereador, frequência de vocês, presença de vocês, e o objetivo são esses três. Primeiro, padronizar, para você poder comparar, criar indicadores. Com esses indicadores, mostrar para os cidadãos de Jacareí o que vocês fazem, para poder publicitar o papel dos vereadores da cidade e vender o peixe de vocês. E, finalmente, criar ranking de vereadores e comparar a performance dos vereadores de Jacareí com os vereadores de São José, com os vereadores de Pinda, com os vereadores de Taubaté. Sei que vocês já estão preocupados. Espera aí, vocês vão nos medir? Vocês vão publicar o que a gente não está fazendo de bom ou de ruim? Sim. Só que é uma forma que a gente vê que pode favorecer vocês. É o jeito que vocês vão ter de dizer que vocês estão fazendo um trabalho, por exemplo, melhor do que São José dos Campos, melhor do que Taubaté, melhor do que Pinda. E o que eu vou apresentar para vocês em seguida é a forma que a gente vai fazer esse monitoramento. É um monitoramento padrão. Vocês, quando conhecerem, podem até criticar a forma que a gente está fazendo, só que é uma forma padronizada que a gente não consegue mudar, porque os 145 municípios que têm observatório social, eles vão estar usando a mesma metodologia, o mesmo aplicativo, emitindo os mesmos relatórios. Porque o que a gente quer é poder comparar os municípios, comparar as câmaras municipais. Em termos de presença, o que a gente vai medir? Sessões ordinárias e extraordinárias. E aqui eu já queria deixar meu elogio à casa, porque a gente já tem os dados de 2017 e 2018. Foram 42 sessões. Teve uma sessão extraordinária, as outras 41, e num ano, 42 só sessões ordinárias, 100% de presença dos vereadores dessa casa. Vocês estão de parabéns, porque a gente compara com outros municípios. O índice de absenteísmo chega a 20%, 30% em outros municípios. Aqui foi 0, em 2017 e 2018. Parabéns. Sessões solenes e audiências públicas estão fora da nossa medida. Tá? Sobre as atividades legislativas, como é que a gente vai classificar o que vocês fazem? Basicamente, a gente dividiu em 3 opções. Atividades de alto impacto, projetos de lei de alto impacto, projetos de lei de médio e projetos de lei de baixo impacto. O que é um projeto de lei, na nossa visão, de alto impacto? É tudo que está relacionado com segurança, com saúde, e todas as leis que vocês estão alcançando mais de 50% da população. Isso, para a gente, é considerado um projeto de lei de alto impacto. Se é menos dos 50%, mas mais de 20%, e se está relacionado com direito fundamental à liberdade, à igualdade, à segurança, à educação, obviamente que seja constitucional e legal, isso é uma atividade, para a gente, de médio impacto. E todo o resto seria de baixo impacto. Se está atingindo menos de 20% da população, ou se a lei é inconstitucional, ou se não está ligada à vida, à liberdade, etc., etc., isso a gente está classificando como um projeto de lei de baixo impacto. Você já deve estar se perguntando, e como é que eu estou aí nesse ranking de vereadores? Hoje, o meu objetivo é só apresentar para vocês o que é o Monit Legis. Vou apresentar em seguida alguns relatórios e a cara do aplicativo, só para vocês terem uma ideia o que vocês vão ver depois que a gente passar os dados para vocês, e esse é o próximo passo. A gente já tem fechado 2017, 2018, o Flávio Issa, que eu comentei logo no início, ele nos ajudou a fazer isso, tem um grupo que está trabalhando nisso. Os relatórios já subiram para o Monit Legis, são todos feitos e desenvolvidos com Power BI, é uma ferramenta da Microsoft. Um daqueles 40 acordos que a gente tem é com a Microsoft. Todos os voluntários do USB podem usar todas as ferramentas da Microsoft, inclusive essa. E o que o sistema vai fazer é apresentar esses relatórios aqui. Por exemplo, relatório de atividades. Esse é o exemplo de São Caetano do Sul. A gente não vai apresentar Jacareí antes de mandar para vocês os nossos relatórios para vocês poderem criticar. Porque realmente existe alguma coisa ali que é subjetivo.
tem projeto de lei que é difícil saber se está atingindo mais de 50% ou menos de 50% da população. Então, a gente vai dar chance para vocês criticarem, analisarem. Se tiver alguma presença que a gente pegou em ata, que na verdade está errado, ou falta que está errado, vocês vão ter a chance de criticar para, em seguida, provavelmente a partir de 2019, aí sim a gente já vai começar a publicar dados de 2017, 2018, 2019 e 2020. Tá? Então, esse é o relatório de São Caetano do Sul, 2017, 8.140 atividades. E vocês vão perceber que tem poucas atividades, 5% que são de alto impacto. É normal. Vocês fazem coisa de 400 atividades por cada sessão. A maioria realmente a gente sabe. Vão ser poda, vai ser ronda de PM, vai ser várias coisas que, na nossa opinião, não vai atingir mais de 20% da população. Não são coisas relacionadas com saúde, com segurança, direito à igualdade. Vão ser ranqueados como de baixo impacto. Não tem problema nenhum. A maioria dos municípios é mais ou menos isso mesmo. Mas o que a gente vai poder dizer para a população é o que vocês estão fazendo aqui, dar visibilidade, dar publicidade para o que está sendo feito nessa casa. Aqui é a produção legislativa. Então, todas as atividades em quantidades. Aqui, evolução da produção legislativa ao longo dos meses. Aqui está o ranking dos vereadores de São Caetano do Sul, porque para cada atividade de alto, médio e baixo impacto, tem uma nota, e essa nota vai, ao final, ser classificada para dar o ranking dos vereadores, para que vocês possam se comparar e a gente poder comparar vocês com vereadores de outros municípios. E individualmente a gente consegue tirar os relatórios também para saber aquele vereador em que eu votei, o que ele está fazendo em termos de produção legislativa. Essa apresentação que eu tinha para passar para vocês, eu sei que não é fácil ser monitorado, não é fácil ser medido, mas a gente tem certeza que essa é uma ferramenta muito importante, até para vocês terem subsídios para saberem, entre vocês, como é que está sendo o trabalho dessa Câmara, dessa casa. Vocês poderem se comparar com outros municípios e a população saber que vocês realmente estão trabalhando e em que vocês estão trabalhando. Esse é o sinal de 15 minutos? Então, on time. Estou aberto a perguntas para que vocês possam saber um pouquinho mais, seja do OS, seja dessa ferramenta que a gente está implantando aqui em praticamente todos os municípios, não está em 100% dos municípios que têm observatório social, mas uma grande parte deles a gente já tem essa ferramenta implementada e a gente já está medindo. Alguns municípios há mais tempo, por exemplo, São Caetano do Sul, desde 2017, e outras começaram ano passado. No caso de vocês, a gente está começando esse ano. Estou à disposição. Perguntas? Reclamações? Palmir, ia falar alguma coisa? Não? É isso, Abner. Muito obrigado. Até logo, pessoal.